reconhecidas por aqueles homens que foram os teólogos lá nos primeiros séculos. Por exemplo, Irineu, cuja morte foi em 200. Clemente de Alexandria, sua morte se deu em 215. Tertuliano morreu em 220. Então esses homens são teólogos da igreja, eles foram denominados também como pais da igreja, eles estiveram muito perto da história posterior à vida de Cristo. Então eles recebem uma tradição, eles recebem instruções e eles declaram nos seus escritos que João tenha sido o escritor desta vida. Mas o segundo motivo para o entendimento é também que o escritor desta carta disse que foi testemunha ocular da vida terrena de Jesus. No capítulo 1, verso 1. Ele diz: nós vimos com os nossos olhos, nós contemplamos, tocamos. Então isto leva-nos a uma pessoa que esteve andando com o Senhor Jesus. E o terceiro motivo para esta carta ser considerada o escrito de João é o estilo e a terminologia que o escritor usou aqui nas cartas. É a mesma ou quase a mesma que o próprio João, o evangelista, escreveu o evangelho. As palavras, o modo de aplicar-se à própria pessoa de Jesus como verbo, por exemplo, são detalhes que trazem luz a esta autoria como sendo joanina. Lá em João capítulo 21, versículo 24, lá no finalzinho já dos escritos de João, nós temos uma informação de que o apóstolo que havia escrito aquele evangelho era o discípulo amado, isto é, o discípulo que tinha uma amizade mais íntima com Jesus, aquele que na última ceia reclinou a sua cabeça perto do peito de Jesus ou no ombro de Jesus. Capítulo 13, verso 23, lá de João. Aquele a quem o Senhor Jesus confiou os cuidados de sua mãe. João 19, 26. Aquele que correu mais rápido que Pedro até o túmulo de Jesus. João 20, 2 a 4. Então, embora tenham essas questões e até mesmo aquela denominação do discípulo amado, lá no Evangelho de João fala assim: João foi o discípulo amado. Embora toda a escritura daquele Evangelho nos faça entender isso, mas não houve ali. João foi o discípulo amado, ou o nome, né? Aquele é quem Jesus amava. Repito, está dentro do contexto, mas veja, ele tinha que ser um dos três. Quem era o discípulo amado? Um dos três mais perto de Jesus. Quais eram? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João no barquinho. Eram os três que estavam mais perto de Jesus, com os quais ele tinha uma amizade mais intensa, uma proximidade maior que com os outros. Bom, então vamos eliminar. Pedro não era. Por quê? Mas ele era. O texto diz que este era mais rápido que Pedro naquela corrida quando Jesus ressuscitou. Então elimina-se Pedro. João já está no páreo, né? Mas há um fato importante sobre Tiago. Tiago, lá em Atos 12, 1, é visto como alguém que foi morto por Herodes, cerca de apenas 10 anos após a morte de Jesus, acontece a morte de Tiago. E esta carta, ou as cartas, elas estão postas dentro de um contexto até próximo à história de Cristo, seus discípulos, porém, não no ano 40, mas sim duas possibilidades de que elas estejam dentro do período de 60 a 80. Uma das hipóteses
A segunda hipótese, mais aceita, é a de que esta carta esteja no período entre os anos 90 e 100. Então, Pedro foi descartado como aquele que era o amado, pela descrição do texto, ainda que ele fosse amado, mas não era a pessoa. Tiago não estava vivo quando as cartas foram escritas. Por essas três razões, nós temos então a autoria destas epístolas aqui, que foram escritas como sendo de João. Bom, mas é importante que a gente saiba que João foi o escritor. Em certo sentido, é irrelevante. Já que o autor, sob a inspiração do Espírito Santo, não nos revelou o seu nome. De certo modo, é irrelevante. Mas, em outro sentido, é importante, porque rejeitar a autoria de João como sendo o escritor destas epístolas está quase sempre atrelada também à rejeição da alegação de que quem escreveu viu, experimentou, tocou Jesus. Então, neste sentido, eu espero que vocês, eu declino a primeira hipótese quanto ser irrelevante e fico com a segunda hipótese, de que é relevante que este autor seja de fato aquele que viu, aquele que estava, aquele que aprendeu, aquele que tocou Jesus, porque a partir disso, então a sua mensagem posterior, ela ganha um peso que está como alguém que foi testemunha ocular, assim como registrado aqui. Todos nós sabemos que se o autor desta carta estava perto, ou das cartas, estava perto o suficiente de Jesus para tocá-lo, então foi Jesus. Não há outros candidatos prováveis entre os discípulos daqueles dias. Se você rejeitar João como autor, você praticamente dirá que o que está escrito aqui é mentira. Veja como é importante. Porque o autor diz que viu, que vimos e ouvimos, e as nossas mãos apalparam. Se não foi João, não foi uma testemunha ocular. E a integridade do autor é colocada em questão, e obviamente a própria Escritura é colocada em questão. Agora, vamos ler a passagem, 1 João 1, de 1 a 4. Você perceberá a razão desta introdução que foi feita. Leitura conjunta, por favor. Leiamos. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho e com Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja. Amém. Ó Deus, nós estamos diante da Tua Santa Palavra, pela qual queremos ser instruídos. Faça isso por graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, diante de que já foi dito aqui, quando nós olhamos para a Escritura e vemos João trazendo as informações que trouxe, nós olhamos para alguém que estava com o Senhor Jesus, alguém que de fato viu e tocou o Senhor da glória. Então percebam que os escritos de João, especialmente aqui nesta
parte introdutória, a nascente da qual flui o rio deste texto é Cristo, assim como toda a Escritura. João parte de um princípio: Cristo é. Eu vou explicar o que ele é. E a partir disso, então, as águas que fluem deste rio, elas vão desaguar num oceano, se assim pudermos dizer, de alegria e prazer em Deus. O oceano para o qual o rio deste texto flui é a alegria da nossa comunhão uns com os outros, e com o Pai e com o Filho. Então, o que eu quero fazer nesta noite é caminhar neste texto e possamos beber deste rio de água viva. O que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Eu até queria que os irmãos continuassem na dinâmica no próximo domingo, mais uns 2 aí cantando esse hino, este cântico, aliás, para a igreja frisar bastante. O que Cristo oferece, Ele é. E deste rio, do qual, ou desta fonte, da qual João fala, ele traz grandes lições para nós nesta noite. Vamos lá? Em primeiro lugar, Cristo, nossa vida, existe eternamente com o Pai. Essa é a primeira lição para a qual desejo que você olhe. Olhando para o texto, você observa o apóstolo João dizendo que esta vida se manifestou. Ele disse: nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Primeiramente, então, Cristo é aquele que é chamado de vida. João usa essa expressão para poder nortear todos os ensinos que ele trará, ou que ele levará à igreja daqueles dias e a mim e a vocês, partindo do princípio de Cristo como centro, como a vida, como aquele que conduz e como aquele que dirige todas as coisas. Então há um desdobramento natural, espiritualmente falando, quando eu e você entendemos que Cristo é a vida eterna. Cristo, nossa vida, existe eternamente com o Pai. Foi Cristo quem se manifestou. Foi Cristo quem apareceu em forma humana. Como João diz em 1 João 5, 11 e 12, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, o Filho de Deus, Jesus Cristo, é a nossa vida. Quando nós temos comunhão com Ele, nós participamos da vida. Isto é a vida eterna. Primeiro que você observa é que Cristo é a vida, a fonte da vida. A existência acontece por meio dele e por causa dele. E ele é a vida eterna, de acordo com João, nos seus escritos, tanto no Evangelho quanto nas cartas. A vida se manifestou. Verso 2: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Quando nós temos comunhão com o Senhor Jesus, nós então temos vida, e nós recebemos vida eterna. E este é o melhor comentário que nós poderíamos ter a respeito do verbo da vida, ou como o texto aponta, no princípio, lá em João capítulo 1, era um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E esta mesma tônica é vista aqui quando João fala que esta vida se manifestou, mas é aquela mesma fonte da qual ele já havia falado nos seus escritos do Evangelho. Aquilo ou aquele que era desde o princípio. Desde o princípio significa que Cristo
A nossa vida estava lá quando a criação começou. Paulo vai declarar que tudo foi feito por meio de Jesus. Nada do que foi feito se faria sem o Senhor. Ele é eterno. Ele não teve princípio, ele não terá fim. Ele não faz parte da criação. Ele faz parte do Criador. Os testemunhas de Jeová dizem que Cristo é a primeira das criaturas que Deus criou. Nós não dizemos isso. Nós dizemos que Ele é Deus. Ele estava com Deus desde o princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João 1, de 1 a 3, nos ensina isso. Então a afirmação mais fundamental que João quer trazer-nos neste início é que Cristo, nossa vida, existe eternamente com o Pai. E todas as outras coisas decorrem deste fato bendito. Por isso nós fazemos bem em meditar nesta passagem e pensar na grandeza do Cristo a quem servimos. Na grandeza do Cristo diante do qual nós nos encurvamos, diante de quem nós ajoelhados, ou em pé, ou alguns deitados, ou assentados, não importa aí a posição, nós oramos, a quem invocamos, a quem clamamos na nossa vida. Cristo existe desde a eternidade. Não tem início e nem fim de dias. A primeira lição desse texto, então, Cristo, nossa vida, existe eternamente com o Pai. Em segundo lugar, a outra lição é: Cristo, nossa vida, manifestou-se em carne. Qual é o problema? Talvez para nós hoje, nós ouvimos pouco sobre isso. Mas nos dias, nos primeiros séculos, essa foi uma grande disputa. A ideia de que Cristo não era um homem, ou a ideia de que Cristo era só homem. Neste caso, João está mostrando que aquele homem é Deus. Uma pessoa e duas naturezas. O Senhor Jesus, ele disse que é eterno com o Pai, mas agora ele está dizendo que aquele que é eterno com o Pai resolveu manifestar-se, resolveu ser visto, ser tocado, ser ouvido, resolveu comungar com o seu povo, resolveu assumir o lugar do seu povo com respeito à sua obra de salvação. A vida se manifestou, Cristo tornou-se visível, ele foi palpável, o qual também será palpável quando nós estivermos na glória. Nós veremos como ele é, diz a palavra de Deus. E a encarnação, ela torna-se um obstáculo para muitas pessoas. O fato de João afirmar ter tocado naquele que existia desde o princípio, que é a vida eterna manifesta ou manifestada. Este é o ponto central da encarnação. O Cristo eterno que estava com o Pai desde o princípio, que sempre existiu, sempre foi, sempre será Deus. Esse Cristo apareceu em carne, ele se tornou homem. Isto se torna um obstáculo para aqueles cujos corações se rebelam contra Deus. E desde os dias de João até os nossos dias, a encarnação de Cristo tem sido pedra de tropeço para muitas pessoas. E João, na sua segunda carta, no versículo 7, ele diz: muitos enganadores têm saído pelo mundo, o mundo afora, homens que não confessam a vinda de Cristo em carne. Esse é o enganador e o anticristo. Muitas pessoas estão dispostas a crer em Cristo se permanecer apenas naquele campo imaterial, naquele campo espiritual. Mas quando nós pregamos Cristo,
que foi encarnado, que assumiu a forma de servo, aquele que foi obediente até a morte, morte de cruz. Quando nós dizemos que Cristo, o Filho de Deus, o eterno Deus, é um homem, e foi, historicamente dizendo, um homem específico, em um lugar específico, quando nós dizemos que ele tem mandamentos específicos, e que ele morreu numa cruz específica, e que ele expôs os nossos pecados específicos, então a nossa pregação deixa de ser palatável em muitos casos. Quem sabe seja um dos grandes mistérios, e ainda talvez Deus nos revelará estas duas naturezas numa pessoa. Como pôde isso? Eu não ensino a partir de pressupostos, mas a partir de estudos, é claro, mas a questão da fé. O ente santo que foi gerado em Maria foi por obra do Espírito, e isso me sustenta. Se Deus quiser um dia revelar como que foi isso, Ele vai fazer. Senão, esse é um mistério da Trindade. Você vai permanecer com a Trindade na eternidade, para a eternidade. Não creio que seja tanto o mistério da natureza divina e humana em uma só pessoa que faça muitas pessoas tropeçarem na doutrina da encarnação. O maior obstáculo não está nesta junção, ainda que não entendamos isso. A maioria das vezes, o maior obstáculo está em que, se a doutrina for verdadeira, como nós cremos que é, cada pessoa deste mundo deve obedecer àquele homem judeu em particular, ao qual rejeitam. E tudo que ele disse é lei. E tudo que ele fez é perfeito. E a particularidade da sua obra e palavra se manifesta na história de forma, em um livro inspirado e específico, a Bíblia, escrita em grego e hebraico, grande parte, um pedaço pequeno em aramaico. Este livro reivindica a autoridade espiritual sobre todos os demais livros já escritos ou que serão escritos. O grande obstáculo da encarnação é que quando Deus se torna homem, elimina toda a pretensão humana de ser Deus. Desde o Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram contra o Senhor, vocês vão ser iguais a Ele. E Eva então toma, come, seu marido come posteriormente. No evento da torre, façamos uma torre e tornemos o nosso Deus, o nosso nome célebre. Eles queriam ascensão, queriam notoriedade, se tornaram de fato notórios, não por conseguirem uma exaltação, mas por conseguirem grande confusão, grande embaraço. A encarnação de Cristo lança por terra toda a pretensão dos homens de serem Deus. E todos aqueles que se autoexaltam, eles são humilhados. Herodes recebe a glória que devia ser dada a Deus, e o que acontece com ele? Ele morre, comido por bichos. E talvez você tenha visto alguma coisa, alguém disse que era maior que Deus, ou que era Deus. E a gente tem ideias, por exemplo, de que o Titanic, afundou, e uma das frases que tinha sido dita anteriormente é que nem Deus poderia afundar aquele navio. Bastou que um bloco de gelo afundasse aquele navio. A encarnação de Cristo, ela aponta para o fato
de que Deus se fez carne. Outro Deus não existe. Ele aponta para a minha e a sua pretensão de produzirmos vida em nós mesmos, justiça em nós mesmos, e diz: não. Ele é o justo. Ele é a vida. E ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Deus se torna homem, o homem deixa de ser a medida de todas as coisas. E quem passa a ser a medida de todas as coisas é o Deus homem, Cristo. E isto é intolerável para o coração rebelde de homens e mulheres que não temem ao Senhor. A encarnação, ela evoca para si todos os direitos. Ela, aspas, é uma violação à carta dos direitos humanos que Adão e Eva estavam escrevendo lá nos primeiros dias. Eu sou, eu tenho direito, eu posso e tudo e tal, eu sou bom. Eles estavam escrevendo isso quando tomaram e comeram do fruto. Então Jesus, na sua encarnação, vai destruir toda esta autossuficiência, toda a pretensão humana, toda a autojustificação e dizer: não. Então, a encarnação é importantíssima, um tema importantíssimo para mim e para vocês, porque se nós cremos na encarnação do Verbo eterno, isto vai autenticar a nossa fé. 1 João 4,2: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Então somente o Espírito de Deus pode quebrar a nossa rebeldia contra esta particularidade aqui. A encarnação, ela é arbitrária, ela é autoritária, porque Cristo pode fazer isso, no sentido de que joga por terra todas as outras pretensões, ou quaisquer que sejam as ideias ou ideologias de que todo caminho leva a Deus. Nesse sentido aí, a encarnação, ela é arbitrária, dizendo: não. O poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Ele é central, Ele governa absolutamente e sozinho. A sua glória Ele não dá a outro. Por isso a encarnação é importante. Okay? É neste sentido aí que a encarnação se mostra arbitrária, autoritária, não divide a glória de Deus com o outro. Mas há uma terceira lição para a qual quero que vocês também olhem. O texto nos diz que Cristo é a nossa vida, esta vida é eterna. Cristo é a vida que se manifestou. Ele foi visto, Ele foi ouvido, Ele foi tocado, Ele foi perseguido também, né? Mas a terceira lição é no verso 3. Cristo, nossa vida, por meio de sua encarnação, concede-nos comunhão com o Pai e consigo mesmo. O texto diz: que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele é a nossa vida. E por meio dele, ficou redundante o final, mas é o fato. Por meio dele, nós temos comunhão com o Pai e com Ele mesmo. João fala: João, comunhão com o Pai e com o Filho. A ideia da comunhão é uma experiência pessoal de compartilhar algo significativo em comum com outras pessoas. Então, dizer que você tem comunhão com o Pai e com o Filho significa que você passou a compartilhar os valores deles. Ele os tem na sua palavra. Você então, por meio de Cristo, é levado a uma comunhão com o Pai e com o Filho, dos quais recebe as orientações, os
preceitos, os mandamentos, dos quais nós recebemos a direção para a nossa vida. Ter comunhão com o Pai e com o Filho significa que nós acreditamos naquilo que eles acreditam. E nós amamos aquilo que eles amam. Deus não precisa crer, né, no sentido aí. Ele é Deus, né? Só para a gente entender. E por isso, porque temos comunhão com o Pai e com o Filho, nós nos alegramos em passar um tempo com eles, com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você se alegra? Você se alegra em tirar um tempo sozinho para meditar sobre as coisas de Deus, a pessoa de Deus, a vida com Deus, os desejos de Deus, as coisas que Deus fez e faz, aquilo que Ele colocou na sua palavra como condução para a nossa vida? Você deseja e ama passar esse tempo, já que você diz que tem uma comunhão com o Pai e com o Filho? Eu espero que você tenha. Ter comunhão com o Pai e com o Filho por meio de Cristo significa dizer que nós gostamos, amamos e incluímos em tudo o que nós fazemos. E devemos ser inclusos em tudo aquilo que pertence a eles. Você acalenta a ideia de passar a eternidade conhecendo melhor ao Pai, ao Filho e ao Espírito, embora nós só veremos ao Filho, tá bom? O Espírito e o Pai são Espíritos, eles não serão vistos. O Filho, porque se encarnou e porque subiu com o corpo, ele será visto. As outras pessoas não, da Trindade. Mas você, às vezes, fica preocupado ou cansado e não tem muita vontade de passar um tempo com Deus. Já pensou que a eternidade não tem tempo lá? E você e eu, nós estamos. Suponho que você faz parte disso. Estamos sendo preparados para passar a eternidade com Deus. Se nós não amamos estar com Ele 20 minutos por dia, 5, 10, 15, depende aí. Eu espero que sejam mais momentos na minha e na sua vida. Como ficaremos lá então, na eternidade? A vida inteira com Deus. Isso precisa mexer um pouco com a gente. Na prática, esta comunhão, ela significa que nós meditamos na palavra de Deus e memorizamos a palavra de Deus, e à medida que o Senhor nos dá da sua palavra ou da sua voz de advertência, promessas, orientações, nós então vamos como resposta orando, pedindo a ajuda de Deus para que nós possamos responder como nós devemos ao que Ele nos fala em sua palavra. E então o próximo passo é confiar nele enquanto caminhamos com Ele em luz. Ele se aproxima de nós pela palavra e nós nos aproximamos dele em oração. E no poder da comunhão fazemos a sua vontade. Essa é a maneira mais maravilhosa de viver. Essa é a terceira lição. Cristo, a nossa vida, é o único meio pelo qual nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Comunhão por meio de Jesus Cristo. E não há nenhuma outra pessoa ou coisa pela qual nós possamos ter comunhão com o Pai ou com o Filho Jesus. A comunhão com Deus vem somente por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Assim, cada vez que damos o testemunho da verdade sobre Jesus, sobre quem Ele era, o que Ele fez, quais eram os seus valores, surgem oportunidades para que aqueles que ouvem este testemunho deixem de se rebelar contra o Senhor e contra a vontade de Cristo
e o aceitem, e aceitem os seus valores, e comecem a ter comunhão com o Pai e com o Filho, por meio de Jesus. Agora a última lição que eu quero trazer nesta noite: Cristo, a nossa vida, é a base da nossa comunhão com os outros crentes. Versículo 3 também diz, João diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, e seu Filho Jesus Cristo. Mas se nós lêssemos de trás para frente esse texto, ficaria assim: já que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, a única maneira de cultivarmos comunhão convosco é proclamando-vos o que sabemos acerca do Filho que vimos e ouvimos. Já que a nossa comunhão, já que João está em comunhão com o Pai e com o Filho, a única forma dele ter comunhão com os outros era falando do que viu e ouviu, falando daquele a quem ele tocou, em quem ele inclinou a cabeça. Isso traz uma grande responsabilidade sobre nós. Talvez não seja muito claro, quem sabe nós presbíteros aqui poderíamos colocar isso de um modo especial. Talvez não seja muito claro, mas temos 3 prioridades no ministério aqui na igreja. Primeiro, compromisso com Deus na adoração. Segundo, compromisso uns com os outros no cuidado espiritual. Terceiro, compromisso com o mundo no testemunho. 3 prioridades: compromisso com Deus na adoração, compromisso uns com os outros no cuidado espiritual e compromisso com o mundo no testemunho. Observe como o versículo traz esta relação das 2 partes iniciais aí. João conta para eles o que crê sobre Jesus. Ele tem um compromisso com a verdade. Ele tem um compromisso com a pessoa que o amou, o escolheu, que o chamou para ser um discípulo e que o comissionou para ser um testemunho vivo naqueles dias sobre a pessoa de Jesus. Então, em outras palavras, não há comunhão significativa entre pessoas que não compartilham a mesma visão sobre Jesus. Não há. Luz e trevas não combinam. A doutrina compartilhada é a base para a comunhão cristã. Veja, a doutrina compartilhada entre nós é base da comunhão cristã. Doutrina sobre Cristo, né? Então vejam, quando João quis cultivar a comunhão com aqueles irmãos, o que ele fez? Ele escreveu cartas repletas de teologia, de doutrina. No seu evangelho ele fala do mistério da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele então escreve o seu evangelho apontando para a pessoa de Jesus, a sua divindade, a sua obra, a sua missão, e até indo ao momento da grande declaração na cruz: está consumado. É doutrina pura. Ele não está inventando moda, ele não está entretendo o povo, ele não está contando piadas para as pessoas rirem aí no meio da igreja. As suas cartas são as mesmas coisas, cheias de doutrina sobre Cristo, sobre a comunhão, sobre o Espírito de Deus, sobre a verdade, enfim. Então, se nós quisermos de fato desfrutar de uma comunhão viva, se nós quisermos desfrutar de melhores momentos, de amplitude, de conhecimento mútuo, nós precisamos continuar neste caminho, de compartilharmos a palavra, de compartilharmos a doutrina de Deus, que está exposta na Santa Escritura. Sobre comunhão, teologia. Teologia fundamenta a comunhão da igreja.
Ah, mas e as missões? Quando Paulo quis falar com a igreja sobre missões, o que ele escreveu? Nosso presbítero Jorge, eu acho que, assim como alguns outros, está apaixonado, no bom sentido, por Romanos. Quando Paulo quis falar para a igreja sobre missões, ele escreveu um tratado teológico sobre a pessoa de Deus, sobre Jesus, sobre a eleição condicional, e ele foi colocando num compêndio de teologia coisas maravilhosas. Ele estava despertando a igreja para poder anunciar o Evangelho. Quanto mais profunda e forte você deseja que a sua comunhão seja, mais teologia deve ser compartilhada. Então, 3 lições aqui, rapidinho para eu fechar, sobre esta ideia, Cristo como a base, a doutrina de Cristo como a base da comunhão entre eu e vocês e de vocês para comigo. Primeiro, o grande perigo do movimento carismático é que ele frequentemente tende a preservar a comunhão entre os crentes com base em quê? Numa experiência compartilhada. Eu vi, o Senhor me falou, eu sonhei, e não sei o que, eu recebi. A experiência assume um lugar. Então nós precisamos rejeitar isso. Quando a comunhão dos crentes é baseada em uma experiência compartilhada, ao invés de uma teologia compartilhada, o que resultará é no enfraquecimento de uma experiência mal fundamentada ou no desenvolvimento de uma teologia herética para amenizar as diferenças. Não, está tudo bem, vamos cantar, vamos ver o que Deus vai fazer no nosso meio, e aquele emocionalismo toma conta e o experiencialismo assume o lugar da teologia. Segundo, esse texto, como a doutrina sendo importante, a doutrina de Cristo como base para a nossa comunhão, implica em que nenhum crente deve casar-se com um descrente. Nenhum. Por quê? Porque uma comunhão profunda nas coisas que são mais importantes não é possível quando não compartilhamos a mesma compreensão e afeição sobre Jesus. Não é possível. Ore pelo seu cônjuge não crente, para que Deus se compadeça dele e o salve. Porque até então você não poderá compartilhar das mesmas ideias, a mesma visão sobre Cristo, ainda que possa ser uma boa pessoa, seu marido, a sua esposa. Terceiro, é uma grande e triste ironia que, como igreja, professando valorizar a Bíblia, tentemos preservar a unidade da comunhão, não exaltando as grandes doutrinas da Escritura, mas evitando-as. Não vamos discutir teologia, não. Opa, vamos discutir sim. Vamos ter sabedoria, sobriedade, vamos ter cuidado para não nos ferirmos, mas vamos discutir, vamos ensinar, vamos pregar, sim. Porque quando João quis preservar a comunhão dos seus leitores, ele se tornou teológico. Em nossos dias, muitas igrejas tentam cultivar e preservar a comunhão sendo ateológicos e pagam um preço grande e vivem em grande tristeza, grandes barulhos, grandes movimentos, milhares de pessoas, e o vazio continua, e a busca por satisfação fora de Deus continua. E talvez isso já seja claro para muitos. Eu espero que seja a última coisa que eu quero fazer. Eu acho que o conselho também comunga dessa ideia. É atrair ou manter membros, ocultando justamente o que nos enche de paixão e zelo pela glória de Deus, que é a sua palavra. Cristo
doutrina de Cristo é o único meio de nós mantermos comunhão uns com os outros. Finalizo que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Isso é o que o Senhor nos envia. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Presbítero Jorge, ore a Deus neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Cristo é a nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse momento de exortação, de chamada às nossas mentes e corações para saber que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. A teologia não vem somente da mente, Senhor, mas do coração. Precisamos entender que Cristo é o dono da igreja, Cristo é o consumador da nossa fé, é aquele que cumpriu cabalmente toda a lei, que foi para a cruz do Calvário, para a justificação dos nossos pecados, ressuscitou para nos justificar. Obrigado, Senhor, que esta igreja seja sempre firmada na sã doutrina, nós possamos passar os ensinamentos que vêm da Escritura, somente a Escritura é a autoridade sobre esta igreja. Somente a Escritura pode nos dizer conduzir nossas vidas, criar nossos filhos e ter nossos relacionamentos conjugais. E o crente nunca deverá casar com você. Já estão casados, tenham um amor, tenham misericórdia, chorem para que haja conversão do coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa exaltação. Em nome de Cristo, nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Fiquem de pé, por gentileza, e abram suas Bíblias em Filipenses 2, de 5 a 11, para nós nos prepararmos para a mesa do Senhor. Vamos fazer essa leitura pensando, obviamente, na nossa própria situação. Filipenses 2, de 5 a 11. Leiamos juntos. Leiamos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amém. Podem se assentar. O Filho de Deus se encarnou. Mas vocês sabem, não teve como usurpação em momento algum evocar da sua prerrogativa de que eu sou Deus, eu sou filho de Deus. Não, ele submeteu-se a todas as coisas que lhe deveriam acontecer, obedecendo plenamente. Sendo como uma ovelha muda, ele foi diante dos seus tosqueadores. Dolo algum se achou em sua boca. O Senhor Jesus, o escritor aos Hebreus, disse que ele viveu a nossa semelhança no tocante à humanidade, mas sem pecado. Porque ele era incontaminado, ele pôde oferecer a si mesmo em lugar de pecadores. Paulo diz que Pai,
fez do Filho como se fosse o próprio pecador. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Deus, o Pai, pega o nosso pecado e põe o Cristo, Deus encarnado, para que ele pudesse receber a justa ira de Deus contra o pecado. E o único que poderia resistir a esta ira, sobreviver posteriormente, ressuscitando, era o Filho de Deus, porque ele é perfeito. E era necessário que padecesse e justificasse alguns com a sua morte. Eu quero pedir que você feche os seus olhos e ore mais uma vez neste tocante. Lembre-se de que Cristo foi à cruz em seu lugar. A primeira motivação da morte de Cristo é a justiça de Deus. Deus devia ser satisfeito. Havia uma quebra, havia um pecado contra Deus. Não apenas um, mas modo de falar, né? Muitos pecados. A ofensa, Paulo diz, decorre de muitos pecados. E Cristo morreu a seu tempo, o justo pelos injustos. Ele estava ali, onde eu deveria estar e jamais poderia pagar pelo meu pecado. Mas ele pagou. Vamos orar. Prepare-se para a ceia do Senhor. Ó Deus, nosso Pai Celestial, grande é o teu nome, ó Senhor, em toda a terra. Louvamos o teu nome porque aprove a ti elaborar um plano perfeito pelo qual nós seríamos resgatados dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor enviou o teu Filho para que por meio dele nós pudéssemos ter comunhão com o Senhor e com o próprio Filho do Senhor. Obrigado porque o teu Espírito agindo em nós nos faz compreendermos esta tão maravilhosa mensagem que João e os nossos irmãos do passado pregaram. Como Pedro disse, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Obrigado, Senhor. Nos apresentamos diante da tua mesa, pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos purifique em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor, retirando os elementos do uso comum e abençoando-os, nós sejamos ricamente abençoados nesta hora de comunhão com o Senhor e uns com os outros, na ceia do Senhor. Louvamos o teu nome em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero convidar os membros da nossa igreja ou a outros membros de igrejas genuinamente evangélicas que estiverem em comunhão com Deus e com as igrejas às quais pertencem, se coloquem de pé para receberem aqui das mãos do presbítero Davi e o presbítero Celso os elementos da mesa do Senhor. Sangue lavado
os irmãos vão receber o pão e o suco. Este é o meu corpo, disse Jesus, partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Recebam a bênção. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de quem temos comunhão com o Pai e com Ele mesmo, que a unção do Espírito Santo de Deus e que a presença do seu favor estejam sobre nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Podem assentar.